Qual o sentido do 1º de maio? Além de ser um feriado, e neste ano até um feriadão, o que representa essa data? Isso também é história. Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal Falando de História. Eu sou Noé Gomes e é um prazer tê-la ou tê-lo aqui em mais uma edição do Isso Também é História. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, não esqueça de inscrever-se no canal se você gostou da nossa proposta, acionar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo no canal. Afinal de contas, nós temos vídeos novos sempre de segunda a sábado, né, no horário das 18 horas e nos domingos às 9 da manhã. E é claro, né, eu conto também com o seu like importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas, né, para que a plataforma aqui privilegie o nosso conteúdo também. Certo? Pois bem, o Dia do Trabalhador é uma homenagem a trabalhadores e operários, né, que em 1886, na cidade de Chicago, num episódio denominado, né, Revolta de Haymarket, né, ocorrida em 4 de maio de 1886, onde, em confronto com a polícia, uma bomba explodiu, resultando em mortos e inúmeros feridos. A partir dessa situação, né, foi determinado, então, foi colocada como o dia 1º de maio, como um dia em homenagem a esses trabalhadores e também, né, um dia de luta pela melhoria das condições de trabalho. Esses trabalhadores, esses operários, em 1886, lutavam, por exemplo, pela redução de jornada de trabalho, de 13 horas para 8 horas. O aumento de salários, é claro, e também o descanso semanal e as férias. Talvez, para a gente que já tenha alguns desses benefícios, na verdade não se dá conta que esses benefícios só existem porque tiveram pessoas que lutaram por eles. Porque sem luta a gente não conquista rigorosamente nada. Ou seja, é preciso fazer do dia 1º de maio um dia de reverência a todos aqueles que deram o seu sangue em prol de todos. E simplesmente aqueles que, de fato, tinham consciência classista, consciência do seu estado, consciência de que é preciso não pensar em si, mas na coletividade. É bom lembrar também que no Brasil a data ela foi consolidada em 1924, a partir então de Getúlio Vargas. E as principais medidas de benefício ao trabalhador passaram a ser anunciadas nessa data, como por exemplo o aumento do salário mínimo. Atualmente, né, é bom lembrar que inúmeros países adotam o dia 1º de maio como o Dia do Trabalho, e sendo considerado feriado em muitos deles. Mais do que um feriado, essa data tem que ser um dia de reflexão e homenagem. Uma homenagem sincera para todos aqueles que lutaram, para todos aqueles que lutam de verdade pela melhoria das condições de trabalho. Aliás, no Brasil do século XXI, a classe trabalhadora está desamparada. Sofrendo com a reforma trabalhista, ainda mantida pelo atual governo, um governo que ainda se diz de esquerda, e pelo trabalhador. Enquanto em países desenvolvidos como a Alemanha, por exemplo, há uma valorização da sua mão de obra, aqui no Brasil já tivemos até um larápio que defendia mais empregos e menos direitos. E um outro que, em plena campanha eleitoral, declarou que não sabia como gerar empregos, mas prometeu cerveja e picanha.
Os sindicatos aparelhados pela CUT, o braço, né, sindical do PT, corroboram para um momento maior de precarização e ataques à classe trabalhadora. Enquanto isso, uma dita esquerda no poder, que mantém as reformas previdenciárias e trabalhista, que só prejudica o trabalhador, e tem o foco do debate somente em coisas inúteis, como a tal da linguagem neutra e outras bobagens, né? Como sempre, o identitarismo, né, não se preocupando com o que realmente importa. Preocupando-se com a perfumaria, mas não se preocupando com as coisas essenciais. Enquanto nós tivermos um país em que o trabalhador vive precarizado, enquanto nós tivermos um país em que o trabalhador vive pressionado por uma tributação injusta, porque somente o trabalhador no Brasil é que paga impostos. Enquanto isto, uma elite, alguns privilegiados, não pagam impostos. Aqueles que são donos de iate, por exemplo, e que não pagam o IPVA. Enquanto isso, o trabalhador precarizado do aplicativo que entrega alimento está aí pagando IPVA da sua motinho, ou do aplicativo de transporte pagando IPVA do seu veículo, ou, quem sabe, tendo que pagar, se não o IPVA do seu veículo próprio, tendo que pagar a parcela dura e difícil do aluguel a qual usa do veículo com a qual usa, para ainda ter pelo menos o mínimo necessário na sua casa, numa relação de trabalho precarizada. Enquanto nós tivermos uma relação precarizada e enquanto tivermos uma esquerda que não se preocupa com o trabalhador, enquanto nós não tivermos uma coletividade, uma consciência coletiva do nosso papel e da nossa força, enquanto trabalhadores, enquanto construtores reais do nosso país, viveremos o que vivemos hoje. Esta é a situação. Portanto, o dia 1º de maio não pode deixar de ser, senão um dia de muita reflexão. Não um dia de comemoração, principalmente no Brasil dos últimos tempos, mas um dia de reflexão, de reverência e de homenagem a todos aqueles que valorizaram o trabalhador e todos aqueles trabalhadores que, de fato, lutaram e conquistaram aquilo que um pouco nós temos ainda. E que possamos lutar contra o neoliberalismo que está aí através do rentismo, nesse governo de esquerda que, enfim, né, que esse rentismo não destrua ainda mais o tecido social do trabalho, porque, de fato, o neoliberalismo está aí para destruir todas as relações de trabalho. Não somente para ter um discurso privatista, mas ter um discurso de precarização das condições de trabalho em detrimento, né, de cada vez mais lucros daqueles que mantêm o poder do capital, seja especulativo, porque infelizmente nosso país tem perdido força industrial a cada dia que passa, e tem gente que acha que está tudo lindo, está tudo bom, está tudo maravilhoso. Enfim, esse é um desabafo neste quadro. Isso também é história, porque a história não serve só para falar do passado, congelar as imagens do passado. Ela serve também para refletir o presente. E o presente de hoje, infelizmente, não é um presente que nós queremos. Mas quem sabe nós possamos ainda transformar num futuro um pouco melhor, não para nós somente, mas para os que nos sucederão.